Então hoje é dia de sabermos se nós somos um casal raiz ou um casal Nutella, não é isso, gente? Muita gente já ouviu sobre casal raiz, sobre casal Nutella, mas não entende nada, não sei o que é que significa. Eu recebi várias mensagens durante o dia dizendo assim, olha, eu sou um casal raiz. E tem outros casais assim, recém-casados, que colocou assim, olha, eu sou Nutella. Aí eu fiquei pensando, será que eles sabem o que é casal Nutella ou tá ligando raiz a ser antigo e Nutella ser jovem, Ou né? será que eles estão indo buscar as referências lá na internet, nas músicas, né? Será que eles estão indo atrás dessa referência? Será que é sobre isso que a gente vai falar hoje, amor? Vai compartilhando para aquele casal que você acha que é raiz ou aquele que você acha que é Nutella. Vai convidando teus amigos para também estarem descobrindo hoje se eles são um casal raiz ou um casal Nutella. Isso. Hoje, última live da série Casamento Extremo, e a gente passou esse tempo tratando assuntos tão tensos, temas tão intrigantes, e a gente deixou uma live mais descontraída, com um tema mais descontraído, mas com conteúdo também muito sério, um conteúdo relevante que pode acrescentar demais a sua vida conjugal, no seu bem-estar, na sua felicidade. E hoje a gente quis explicar um pouco sobre esse termo, né, raiz ou Nutella. Esse termo ele foi criado em 2016, fazem 4 anos que estão por aí rodando o assunto ser Nutella ou ser raiz, né? Mas na realidade esse tema só viralizou mesmo em 2017. E hoje o termo ser Nutella ou ser raiz está viralizado, está aí muito bem difundido nas redes sociais, está muito bem difundido na TV, na música, nos vídeos, né, no YouTube. Tem muito falando sobre casal Nutella, casal raiz, professor Nutella, professor raiz, pode ser... Esposo raiz e esposo Nutella, tudo a gente pode estar usando, né? A ideia, na realidade, né, da pessoa que criou, que inventou, foi comparar como as coisas eram feitas antes e como as coisas são feitas hoje. O Ricardo Cazon, querido pastor abençoado lá de Goiânia. Beijo, né? Pra Goiânia. Um grande abraço. Aí. Ele está colocando assim, casal raiz, resolve as diferenças. Casal Nutella, por qualquer coisa, dorme... Em X? Dorme... De perna fechada? Dorme trocado, dorme com as pernas cruzadas, talvez. A Milena também compartilhou assim, ó, casal raiz deve ser um casal top, que se respeita, é isso, amor? É isso, que são muitos amigos, e o casal Nutella... É um casal abestado... que só sabe brigar sem sabedoria nenhuma. Será, gente? Vão colocando aí, tem outra mais aí. Casal raiz é firme na palavra e o Nutella é aquele superficial e sem base bíblica. Olha, o pessoal tá botando aí umas respostas que eu queria ter visto antes da live, viu? O pastor Ricardo tá falando, amor, dorme X é um de costa pro outro. Gente, olha aqui. Ceará não tem isso, não. Eu pensei que era com as pernas. Eu pensei que era com as pernas cruzadas, assim, para impedir o acesso. Legal. Legal, essa é legal. O que é feito de forma mais tradicional, de forma mais rústica, mais acessível, mais descomplicada, é o jeito raiz de fazer as coisas, né? E aquele jeito meio cheio de frescura, aquela coisa meio gourmetizada, meio enfeitada, meio modernizada, meio complicada demais, é o jeito Nutella de fazer as coisas. Tem gente que, eu vou dar aqui um exemplo simples quando se fala de casal Nutella, que é aquele casal descolado, aquele casal que é bem moderno, aí fazem um monte de coisa. Aí assim, não, a gente não tá dizendo que esse tipo de casal, esse exemplo que eu tô falando agora, é um casal que não é certo, que é errado. Eu não tô falando disso, tá? Na internet tem muito isso, né, amor? A internet, ela mostra que é como se o casal raiz é aquele que aguenta tudo, suporta tudo, né, tá disposto a tudo, e aí ele acaba, né, sendo um casal que acha que ser um casal raiz, que ser um casal positivo, é aquele que arrota, que peida, né, que na frente do outro, ou que se embebedam juntos, né? Então, assim, isso daí, vamos dizer, se tem algum casal aqui, que tá aqui com a gente, que é assim,
que peidam na frente do outro, um faz cocô na frente do outro. É um negócio assim, bem despojado, desavergonhado mesmo, um negócio né? assim, eu não tô dizendo que isso é certo e isso é errado. Pra mim, pra nós, eu acho extremamente broxante. Eu olho pro meu marido, olha, tão bonitinho, tão arrumadinho, cheirosinho. Aí vai ficar peidando na minha frente. Eu vou lá gente, estragar. É broxante. Eu vou lá estragar a minha imagem positiva e bela para minha esposa com peido, né? Não vou nada. É lógico que às vezes escapa. Às vezes escapole. Aí eu vou lá e digo assim. Aí a gente vai lá, pede perdão, diz que foi. Ou então finge que não viu. Foi um deslize. Foi muito rápido, não deu tempo de segurar. Então, isso a gente nós não vamos entrar nesse mérito. Tem casal que, como eu disse antes, tem casal que, bacana, eu faço isso mesmo, enquanto um tá fazendo cocô no sanitário, o outro tá tomando banho, e outro tá fazendo cocô, outro tá escovando os dentes. Então, assim, eu particularmente não sou dessa vibe aí, não. Tem casais em que os dois gostam, né? Os dois gostam, não incomodam, não constrange, mas tem casais, né? Se o seu cônjuge, ele não gosta, ele não concorda, se sente incomodado, né? Aí você vai estar sendo talvez um casal Nutella, deixando de ser um casal raiz, porque você está prejudicando o seu casamento. Mas assim, é óbvio que eu não vou condenar, a gente não se condena, né? Tipo, ai, como é que pode, você soltou um pum, não sei o quê. Não, ninguém vai crucificar. Mas é óbvio que evita, tá? A fim de soltar um peido, o velho se levanta, vai lá pro banheiro, peida lá e fica lá, cheira sozinho e depois é que volta. Porque também não adianta peidar lá e volta, a caatinga vem acompanhando. Ele faz só o barulho lá, mas o peido da caatinga vem todinho dentro da roupa. Aí quando ele chega perto da mulher, a caatinga sai por aqui, ó. Sai por aqui. Tá bom, gente. Vamos parar de falar disso e vamos aqui falar algumas características do casal raiz e do casal Nutella. Isso. Então, pelo que nós falamos, né? Você percebe que Nutella é a forma mais moderna e atual de fazer as coisas e raiz é uma forma mais antiga, mais tradicional de se fazer as coisas. Então, como pode ser aplicado em praticamente tudo, a gente mudou um pouco. Então, para nós, um casal raiz é aquele que facilita e o casal Nutella é aquele que complica a harmonia e a felicidade conjugal, tá? Então, Nutella, quem complica, quem dificulta, raiz, quem facilita, quem faz com que o casamento seja melhor. E aí nós separamos 6 características, né, do casal raiz e do casal Nutella para a gente poder estar compartilhando com vocês hoje. A Silvia hoje vai incorporar, né, o Nutella e eu vou ficar com a parte do raiz. Gente, ó, deixa eu só falar aqui pra vocês. Eu fico com o celular aqui porque aí eu fico acompanhando, ver como é que tá a conexão e tal. E também fica mais fácil de ir acompanhando, que eu não enxergo muito daqui. Mas aí, de vez em quando eu vou ficar rindo, é porque os comentários de vocês são muito engraçados. Aí a Tati fala assim, muda o tema da live. Come quando peidar, quando se é casado. A gente poderia fazer uma live de boas dicas, boas maneiras, dicas de boas maneiras de um casal casado. Primeira característica, né, do casal raiz. Gente, o casal raiz de verdade, ele entende o poder da aliança. Ele entende que eles se uniram para toda a vida. Eles se uniram para sempre. O casal raiz, quando eles fizeram aliança, eles juraram fidelidade, juraram respeito, juraram honra. Todos aqueles juramentos ali da cerimônia, do casamento e tal, eles assumiram esse forte compromisso. E o casal raiz, ele não deixou esse juramento só lá no altar. Ele não deixou esse juramento só lá na cerimônia de casamento. Ele consegue trazer e praticar esse juramento de respeito, de honra, de fidelidade, de cuidado todo dia. Essa é uma característica do casal raiz. Eles usam sempre os princípios bíblicos, os princípios da palavra de Deus, como base para tudo no casamento.
pro acordo, para a oração, para o diálogo, para a batalha espiritual. Eles aplicam isso no casamento, aplicam isso na criação dos filhos, na vida profissional deles, né, amor? E aí o casal Nutella é aquele casal que por qualquer dificuldade ou uma discussão, alguma coisa, eles já querem desistir do casamento. Eu já penso em me separar. Às vezes é a esposa que o marido, sei lá, o marido fez alguma coisa. Não vou falar do pum, eu prometo, que é a primeira vez. Assunto encerrado, ninguém fala mais de peido aqui. Mas, por algum motivo, o casal não está se entendendo. O primeiro pensamento que vem é a se separar, né? Eu vou me separar, eu me arrependi de ter casado, eu quero chutar o pau da barraca. Esquece completamente o compromisso que assumiu, né? Esquece lá que prometeu amor, prometeu respeito, na saúde, na doença, mas na primeira briga já quer se separar, né? Não há fidelidade, esse casal Nutella, ele não é fiel um ao outro, não se respeitam, respeito entre eles não existe, né? E muito menos honra, né? E eles são muito liberais, irreverentes, carnais, aquelas brincadeiras que entram e vão se desrespeitando, né? O que mais, amor? Esse casal, ele entende que aquele compromisso lá do casamento, ele não precisa ser honrado. Cada um vai vivendo, se você for fiel, eu sou fiel. Se você me respeitar, eu te respeito. Se você botar chifre em mim, eu boto 2 em você. E por aí vai, né? Não é algo que incondicional, não são votos incondicionais. São votos que são cumpridos ou não de acordo com o outro, né? Isso. E Deus não é assim, Ele não nos ensinou assim, né? A gente tem que cumprir a nossa parte, independente do outro, cumprir a dele. É assim que um casal raiz faz. Isso mesmo. Segundo ponto, um casal raiz, ele sempre prioriza a harmonia conjugal. O casal raiz, ele faz de tudo para aquele clima de bem-estar, aquele clima agradável no lar, aquela paz seja sempre real e seja sempre a melhor possível. O casal raiz, ele faz com que a vida, com que o dia a dia do casal, seja longe, seja perto, dentro de casa ou cada um no seu trabalho, à distância, ele faz com que tudo seja mais leve. Pelo telefone ou pessoalmente, a forma deles resolverem as coisas, tratarem as coisas, conversarem, é tudo muito leve, muito agradável e sempre descomplicado. Você já percebeu que tem casal que tem o dom de complicar as coisas, né, amor? Tem o dom de deixar as coisas mais pesadas, mais difíceis, né? Ele acaba deixando o ambiente muito pesado, muito carregado. A harmonia conjugal não é muito a habilidade do casal Nutella. Sim, o casal nem se esforça. Nem se esforça para isso, né? O casal raiz, ele foca para trazer a paz de volta. O objetivo dele é trazer a paz de volta. Os dois estão focados nisso. Rapaz, houve uma tensão, houve uma discussão, houve alguma dificuldade. Vamos fazer de tudo para trazer a paz de volta para esse momento. É verdade. E o Nutella é o oposto do que o Aécio falou, né? O Nutella, da forma como a gente está fazendo aqui, ele sempre vai ser contra aquilo que o casal raiz faz, né? É aquele peso, ele não é nem que ele não goste, mas é porque muitas vezes eles nem sabem como é que é ter essa harmonia, né? Tipo, não é, eu vou ser Nutella, eu vou ser briguento. Você é do contra. Eu vou ser do contra, não. Às vezes é a forma dele, estilo de vida do casal, que é briga o tempo todo, por tudo briga, eles não sabem se comunicar, eles não sabem tentar resolver alguma coisa, né? Tudo reclama, tudo tá ruim, nada presta, não existe gratidão, eles nunca vê nada bom, né? Não consegue. Então deixa o clima pesado, tenso, não tem paz, não só entre o marido e a esposa, mas também entre os filhos, né? Às vezes é até amor, um estilo de vida que traz da própria família, né? Sim, dos pais. Né? Sim, às vezes, por exemplo, tem
casar, um dos cônjuges conviveu numa casa que os pais brigavam muito, por exemplo, né? Aí o casal, os pais viviam em confusão, muitas vezes o pai era alcoólatra e chegava em casa bêbado e brigava com a mãe, brigava com os filhos. E vamos dizer que a esposa é assim, né? Por exemplo, ou o marido. Então, quando ele casa, ele traz aquela bagagem, né? Quando nós casamos e vamos formar o nosso lar, cada um traz a sua bagagem, né? A sua construção de vida, o que você fez durante toda a sua vida, quando você vai casar com outra pessoa, você leva. E muitas vezes, gente, essa bagagem é muita coisa ruim, né? Então, é uma coisa que ela precisa ser desconstruída e precisa aprender. Então, é por isso que a gente fala assim, que o casamento é uma construção dos dois, né? Então, assim, eu preciso soltar minhas bagagens, o Aécio, eu precisei soltar, o Aécio precisou soltar também para em prol do nosso casamento, do nosso relacionamento. Porque senão esse casal Nutella, ele faz com que o ambiente seja só de reclamação, né, amor? De gritaria, tudo é difícil, né? Sim. Tudo é difícil e aí aquele clima fica pesadão, né? Verdade. Fica aí esse clima tenso mesmo, sem paz. Então, vamos lá para o terceiro ponto, terceira característica do casal raiz. O casal raiz, gente, ele sabe se comunicar. Um casal raiz, ele sabe conversar com maturidade. Você já viu aquele casal que na hora que os dois têm que conversar, vem a gritaria, vem lá a discussão, um quer ser melhor do que o outro, a educação passa longe, né? O pastor José Gonçalves, ele sempre diz o seguinte: quando começa a gritaria, acabou a inteligência. Então, muitas vezes, quando nós deixamos de falar de uma forma educada, de uma forma respeitosa, quando nós não nos comunicamos nesse nível de forma clara, de forma completa, de forma sincera, a nossa comunicação começa a falhar. Sim. A nossa comunicação começa a ter ruídos, começa a ter falhas e vai trazer prejuízos, e você vai ser um casal onde as raízes da falta de comunicação, a raiz do distanciamento vai ali estar comprometendo cada vez mais o casal. Um casal que se comunica bem, ele não tem dificuldade de assumir erros. Sabe aquele casal que errou, já vai, meu amor, eu errei e tal, falhei, por favor, me desculpa, já vai pedindo perdão, já vai logo ali se quebrantando, né? E já vai dizendo logo, reconhecendo suas culpas, reconhecendo suas falhas, até porque não existe casal perfeito. Às vezes o casal, ele fica resistindo, né, reconhecer erro, fica querendo mostrar que é certo, querendo mostrar que é firme, que é o melhor, e acaba virando cada vez mais um casal raiz, né, amor? E o casal Nutella é aquele que tem dificuldade de reconhecer os seus erros, né? Não conseguem conversar. Eu errei, mas toda vez quando sentam para poder conversar sobre aquilo, algo que aconteceu, não consegue. Sempre é o início da Terceira Guerra Mundial. É uma confusão, não consegue. Quando um consegue reconhecer o erro, o outro não consegue perdoar. Então, assim, sempre fica nesse ciclo vicioso de confusão, de briga, de não saber comunicar. Se irrita facilmente, né? Perde o controle, sem paciência, muitas vezes não tem, por mais que diga assim, eu já ensinei muitas vezes, mas o outro não aprende, ou o outro não quis aprender, o outro tem alguma dificuldade de aprendizagem, de aprender, não sei, e aí perde logo a paciência, né? Ou é calado demais, ou explosivo demais. Então, assim, há essa deficiência de muitas vezes ser calado porque não consegue comunicar, e aí às vezes, né, se tranca, não vou conversar porque só tem confusão, então eu vou me bloquear, eu vou ficar calado e não fala nada, né? Ou porque também tem homens que não gostam de conversar mesmo, né? Tipo, a gente já acompanhou um casal que ele trabalhava o dia inteiro e falava o dia inteiro. E quando era à noite, ele disse que o que ele queria era ficar calado, que ele não aguentava mais conversar. E a mulher passava o dia em casa e o que ela queria era alguém para conversar, né? Mas aí até que eles aprenderam a ter esse equilíbrio. Porque as extremidades, gente, sempre é muito perigoso. Ou muito calado, ou muito conversador, sempre é muito perigoso. Então a gente tem, uma busca que a gente tem que fazer constante, a busca desse equilíbrio.
que não é fácil, mas não é impossível, né? Então, todos nós precisamos sim identificar o que é que nosso relacionamento precisa e buscar o que precisa melhorar. Como é que eu faço? E se a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente pede ajuda, né? Isso. E esse casal raiz é o casal que se comunica bem, e o casal que se comunica bem, ele entende que tudo na vida do casal é conquistado, é resolvido, é ajustado com muito diálogo. E aí o casal Nutella não consegue entender isso e muitas vezes ele não quer ter o diálogo e aí muitas vezes ele não tem acordo e passa por cima disso porque ele prefere passar por cima e fazer as coisas do jeito dele do que ter esse diálogo com o outro. E muitos casais, eles brigam, eles discutem, entram em desentendimento e se calam sem resolver os problemas. Por quê? Porque o diálogo não foi eficaz. Isso é uma característica de um casal Nutella, tá? E aí, amor, esse ponto foi um ponto que nós falamos em praticamente todas as lives, né? Do casamento extremo, que foi a questão da comunicação, né? E a gente sempre fala sobre comunicação, que a gente acha um ponto muito importante, porque nós acreditamos que o que acontece? Se a gente for parar para pensar em alguns problemas de alguns casais, sempre a base é a comunicação. Por exemplo, eu tenho um problema nas finanças, a gente não consegue. Por quê? Porque um gasta mais, um ganha menos, o outro ganha mais, aí tem um que gasta mais, mas eles não sabem conversar sobre as finanças. Então é um problema de comunicação. Criação de filhos, precisa se dar comunicação, os dois precisam estar muito bem comunicados para poder criar os filhos bacaninha com os princípios bíblicos, assim como a Bíblia nos fala. Quarta característica do casal raiz é trabalhar em equipe. O casal raiz, ele só trabalha em equipe, ele não trabalha sozinho, não é egoísta, né? Eles estão decididos em acertar juntos, em prosperar juntos, em serem felizes juntos. Trabalho em equipe é uma característica de um casamento feliz e que tem lá dentro um casal raiz. Vixe, até rimou, não foi? Né? Rimou. E o casal Nutella é aquele casal que não gosta de trabalhar como equipe. Não vê a pessoa que está do seu lado como parceiro, né? Não vê isso. Só gosta de fazer as coisas só tem prazer fazer as coisas sozinho. Gosta de sair sozinho, ou então com outros amigos do trabalho, ou da faculdade, ou com parentes, mas não gosta de dar companhia um do outro, né? Isso. As decisões são tomadas sempre sozinho, pensando exclusivamente nele, nunca no outro. O casal Nutella é um casal que eles não sabem o que é renúncia, né? Eles não sabem o que é isso, eles sempre pensam neles. Eu não abro mão, isso é porque eu gosto, eu quero isso e pronto, né? O que mais, meu bem? A gente já viu casos de casais que o cara, vou falar do homem, né? O homem tinha um sonho de comprar um determinado carro e ele poupava, guardava dinheiro escondido da esposa e da família, comprometia a escola da família para poder realizar um sonho dele. A gente já viu casos de um homem que quando ele queria conhecer um restaurante, para gastar menos, para conhecer aquele prato, aquele restaurante, para gastar menos e para não levar a família, ele ia sozinho. Ele ia escondido. Por quê? Porque ele queria experimentar, mas ele queria economizar, não pensava no outro e tal. Mas um casal raiz, ele sempre faz tudo em equipe. E mesmo quando erra, o casal equipe, ele sempre usa os erros para poder crescer, o casal raiz, né? Ele sempre usa os erros para crescer, ele usa os erros para melhorar, para mudar estratégias que não deram certo. Eles estão ali sempre conversando, olha, eu acho que isso não deu certo, vamos por aqui, vamos por aqui. O casal Nutella, ele não pensa assim. O casal raiz, ele chega e diz assim, olha, ele olha para o outro e está sempre preocupado como o outro membro da equipe está.
como é que ele está bem, você está bem, como é que está? Então ele está sempre preocupado com o bem-estar do outro também, né? Um casal que trabalha em equipe, um casal raiz, eles sempre focam nas soluções, eles não ficam enganchados ali em coisas, né, negativas, eles sempre focam na solução dos problemas. E um casal que se comunica bem, um casal que trabalha em equipe, o dinheiro, ele é uma ferramenta para eles conquistarem. Eles trabalham juntos, atuam juntos, decidem juntos, entram em acordo e o dinheiro é só uma ferramenta para eles também conquistarem aquilo que eles precisam, né, amor? Exato. E o casal Nutella é aquele casal que o dinheiro sempre é motivo de briga, né? Porque a gente, como tinha falado no tópico anterior, eles não sabem conversar e eles também não são uma equipe, então o dinheiro, cada um é meu, o dinheiro é meu, o dinheiro dele é dele, a gente não conversa sobre isso. É uma coisa assim, muito o casal Nutella, o eu sempre prevalece, o nós não existe e sempre o eu. Trabalho para comprar isso para mim, trabalho para fazer isso para mim, para buscar isso para mim, né? E até quando quebra alguma coisa dentro de casa que precisa de dinheiro para poder bancar, aí já é uma confusão, né? Quem é que vai? Se você usou, então é você que vai pagar. Isso. Aí o outro é sempre o culpado. Quem é o culpado da situação, né? Eles sempre estão querendo condenar, trazer culpa para o outro e não a solução. Então, algumas características do Nutella. Ah, Nutella, pelo amor de Deus. Quinta característica do casal raiz. Olha só, o casal raiz ama servir a Deus juntos. Eles estão em acordo, eles conversam bem, eles atuam em equipe. O casal raiz, eles amam estar na presença de Deus juntos. O nível de valor que eles dão à palavra de Deus, aos princípios bíblicos, aos mandamentos da palavra de Deus, eles têm um nível de valor muito alto e eles concordam com esses valores. O casal raiz, eles olham para a palavra de Deus e conversam sobre a palavra de Deus, eles meditam na palavra de Deus, eles se fortalecem na palavra de Deus. Um casal raiz que ama servir a Deus juntos, sabe o que é que eles fazem, gente? Eles valorizam o tempo individual que o outro precisa ter com Deus, o tempo juntos que eles precisam ter com Deus, valorizam a oração, valorizam se congregar, estar numa igreja, valorizam servir, ajudar, colaborar em algum departamento daquela igreja, e isso faz com que o casal viva muito bem. É um casal raiz que consegue estabelecer um ambiente de fé, um ambiente de milagres, um ambiente onde Deus se forma presente ali naquele lar. E o casal Nutella é aquele casal que eles não estão preocupados com a vida espiritual deles, eles não se preocupam em ter tempo de qualidade com Deus, muito menos em servir na casa de Deus e ao próximo. É perda de tempo, né? Não, eu lá vou fazer isso. E aí, se congregar, não vou nada. Ter comunhão com os irmãos, de jeito nenhum. Vamos ter aqui a nossa vidinha. A gente fica aqui em casa, fica assistindo filmes, seriados, documentários, seja o que for, mas eu não quero me envolver com ninguém. Então, o casal Nutella é aquele casal que ele fica procurando pretextos, tipo, eu quero me separar, eu vou ver o que é que a Bíblia fala sobre o divórcio, porque com certeza na Bíblia diz que a gente pode se divorciar. Tá sempre procurando brechas na Bíblia para poder esconder erros dele. O que é que a Bíblia diz? Para poder passar a mão nos erros dele, né? Casal Nutella é aquele casal que não se preocupa com o próximo. Se ele não se preocupa com Deus, com a relação dele com Deus, tu acha que vai se preocupar com aqui embaixo, ó? Porque a nossa ligação é assim. A gente precisa da amizade, do amor, da honra e do respeito com o Senhor. Então é um relacionamento vertical. E para que a gente possa ter um relacionamento horizontal, primeiro a gente tem que ter um relacionamento vertical. E o casal Nutella, ele não tem um relacionamento
vertical. Então, quem não tem um relacionamento vertical, aqui esse relacionamento horizontal também não é bem sucedido, né? Ele não pensa nisso, ele não pensa em ajudar o outro, ele não, eu aprendi algo, por exemplo, a gente está aqui compartilhando com vocês porque foram coisas que nós aprendemos como casal e nós resolvemos compartilhar isso. Isso é um propósito de vida nosso. Então, isso a gente vem nesse propósito há 24 anos, esqueci. Há 24 anos. Mas o casal Nutella, ele não se preocupa com isso, que é uma coisa fundamental para um casal raiz, que é a vida espiritual. Isso, e essa vida espiritual que o casal Nutella ignora, o grande perigo é porque muitas vezes ele não consegue expressar nem temor e nem respeito a Deus. E isso é muito importante para um casal raiz. Ele entende o temor a Deus, ele tem temor pelos princípios da palavra de Deus, respeita, guarda, né? E ele prioriza isso. E o casal Nutella, ele está sempre ali. Às vezes ele não concorda, não quer ir, não quer se aproximar e ainda faz caso de quem faz, desrespeita quem faz, desonra quem faz. Muitas vezes tem casais que estão orando por um outro casal, intercedendo, jejuando, e esse casal que está sendo beneficiado com essas orações, muitas vezes, por ele ser um casal Nutella, em vez de agradecer, em vez de ser grato pela vida daquela pessoa, esse casal fica reclamando, fica falando mal, olha, só fica querendo trazer negócio de Deus pra gente, só fica querendo que a gente vá pra igreja, só fica perturbando a gente com esse negócio de Jesus, de oração, não sei o que, né? E por aí vai. Então, gente, ó, casal Nutella tá com nada. Apesar de Nutella ser muito boa, né? E aí tem uns casais dizendo assim, eu sou enraizado, meu patrão, esse daí eu dei valor. Aí outros estão dizendo assim, estamos mais para Nutella do que para raiz. Mas vamos procurar ser raiz sim, olha aí, muito bem, parabéns pela sua sinceridade. Aí outro fala, sou raiz, Ciana, beijo, raiz, eu e minha esposa estamos aprendendo a ser o casal raiz, muito Amém. bem. Boa resposta. Gente, é isso mesmo, se hoje você está sendo Nutella, pode sim, é possível ser um casal raiz, é só vocês quererem, mas eu não consigo, é muito difícil, vai procurar ajuda do seu discipulador, do seu pastor, do seu líder aí de casar, da sua igreja. Se você não participa de nenhuma igreja, vai procurar alguém que trabalha com casal, que com certeza, e se for algo mais sério, que é uma demanda mais séria, vai fazer uma terapia de casal, tá certo? Vai procurar ajuda, não fique envergonhado. Eu acho esse negócio de terapia de casal, esse negócio de terapia de casal é só para separar. Isso é mentira, é fake news, isso não existe. Se você conhece algum casal que foi para terapia de casal e eles se separaram, é porque eles já foram para lá, gente, já separados, né? Isso lá só fez concretizar. A terapia de casal ela não foi feita para separar e nem para unir. Ela foi feita para poder ajustar o seu relacionamento. Então agora nós vamos para o sexto e último ponto, né? Casal Nutella ou casal raiz, nós só temos alguns minutos para poder concluir, né? Gente, tem uma perguntinha aqui também, tá? Tá. O casal raiz é aquele que sabe aproveitar o melhor que o sexo pode oferecer. Menino, olha, esse casal, ele consegue algumas coisas que são essenciais para a plenitude sexual. Sabe o que é? Eles conseguem ter uma boa frequência de relação sexual. Eles conseguem manter um ritmo legal de relação sexual. Eles conseguem fazer tudo em acordo. Tudo que eles fazem entre quatro paredes, não tem nada obrigado, tudo é em acordo, eles concordam com tudo. Se tu faz isso, eu também faço. Se tu tem coragem disso, eu também tenho. Tudo tá ali em muito acordo, tá? Eles estão sempre preocupados, olha só isso. Um casal raiz, ele sempre está preocupado não só em ter prazer, mas também em dar prazer para o outro. A relação sexual não é uma coisa egoísta. Vá se lavar que eu quero lhe usar. Não é assim. Os dois estão sempre preocupados com carinho, com respeito, com os limites e também com o prazer que os dois estão ali desfrutando, né? O casal raiz, eles sabem inovar,
eles sabem ser criativos, eles sabem curtir uma relação sexual que não é fatídica, eles sabem se divertir muito e eles conseguem fazer tudo isso sem precisar pecar, sem precisar cometer erros nem desobedecer princípios bíblicos da palavra de Deus. E o casal Nutella é um casal que ele não sabe nem fazer as preliminares. Não sabe nem começar a namorar, a ser romântico, não sabe nem fazer isso. E aí... É fraco, é, amor? Muito fraco. Ixi. Mas o que é uma coisa mais do que fraca? É o casal Nutella. Isso num ponto que nós estamos falando sobre sexo, né? Que o casal, como a Ais falou, o casal raiz é o que pode oferecer um sexo saudável, prazeroso, mas o casal Nutella, ele não consegue fazer isso. Como a gente falou, ele não tem, o casal Nutella, lembra que eu falei antes, ele não tem comunicação e ele não tem, não se preocupa com o outro, ele é egoísta. Então, na relação sexual, ele vai somar a falta de comunicação e o egoísmo. Então, ele vai pensar nele também na relação sexual. Então, o casal Nutella, ele não se preocupa em dar prazer para o outro. Ele quer fazer porque quer o que ele quer, na hora que ele quer e da forma como ele quer. Ele não se preocupa se tá bom para ele ou para ela, porque pode ser a mulher também, né? Porque tem mulher que abusa do homem, viu, Tem gente? uma mulher abusadora, tem uma mulher sem vergonha. São poucas, mas tem, né? A maioria é os homens. É um casal Nutella, é um casal que eles não se preocupam com a higiene do casal, tipo, não fica cheirosinho, bonitinho, penteadinho assim, ó, como meu marido, não tá nem aí, não escova os dentes, é um casal que não liga pra essas coisas. É um boca né? pode. É, tipo isso. Então, o casal Nutella, ele precisa da pornografia para eles terem prazer. Às vezes sozinhos, às vezes é o casal que precisa estar assistindo, né? Então, não é nem um pouquinho raiz, mas ele pode se tornar raiz, não pode? Pode. O casal Nutella, é Com possível? certeza. O casal Nutella se tornar raiz? É possível. É fácil um raiz virar Nutella, como também é fácil uma Nutella virar raiz. É verdade. Tá? Basta você querer e focar o que você quer. Exatamente. Então, gente, isso foi a nossa live de hoje, a última live da série Casamento Extremo. Compartilhamos aí esses 6 pontos com vocês, né, do que é um casal Nutella e do que é um casal raiz. Então é isso aí, gente. Nós queremos agradecer muito a presença de todos vocês nas nossas lives, vocês que estiveram conosco em todas elas. Queremos agradecer muito, parabenizar vocês, que a graça e o favor de Deus esteja sobre o seu casamento, Amém. sobre a sua vida conjugal. Você que é solteiro, você recebeu aí muita munição para ser um casal muito bem sucedido. Nós queremos decretar a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Que Deus abençoe muito, muito, muito a vida de vocês. Beijo, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus. Deus Tchau. abençoe.